Respirem profundamente. Sentindo o cheiro de sopa pela casa. Olha, hoje eu vim aqui para contar uma história. E é uma história que é conhecida pelo Brasil todo. É um conto popular. Foi escrito por vários escritores, inclusive Ana Maria Machado. Eu conheci pela boca de minha avó. Minha avó costumava contar essa história toda vez que nós estávamos numa viagem muito longa de carro. E aí, sabe aquela história de que criança fica impaciente dentro do carro porque não tem nada para fazer? Era essa história que minha avó me contava 1000 vezes. E 1000 vezes eu ficava compenetrado. Então, eu peço a licença poética para as variações desses contos, para Ana Maria Machado e para todos os outros autores que publicaram essa história. Eu vou contar do jeito que a minha avó me contava e do jeito que eu ouvi no meu coração essa semana. Eu me lembrei dessa história porque eu senti de verdade cheiro de sopa na rua. E essa história me veio à cabeça. Então, pegue suas colheres de pau e vamos começar a história. A história de Pedro Malas Artes, um cara muito, muito esperto, um andarilho que vivia pelas ruas, de cidade em cidade, conhecendo pessoas, o mundo e as histórias. E ele sempre dava um jeito de se virar, não tinha dinheiro nenhum, o bolso era furado, olha só. Até que uma tarde, Pedro estava morrendo de fome e não tinha um tostão no bolso, mas ele teve uma ideia. Ele disse: hoje eu vou jantar as melhores das sopas. Aí, o que ele fez foi pegar uma panela velha que tinha na sua bolsa, que ele usava para caminhar e andar pelas cidades afora, e dentro dessa panela, colocou uma pedra. Uma pedra com cheiro de pedra, com gosto de pedra, com temperatura de pedra. Colocou dentro da panela e a panela em cima de uma fogueira. E ficou ali, parado, olhando para aquela pedra em cima do fogo. Até que passou a primeira pessoa e perguntou: ei, jovem, o que você está fazendo aí? Ele disse: olha, eu estou com muita fome, eu queria fazer uma sopa. Eu estou fazendo uma sopa de pedra, mas é que está faltando água, sabe? Só tem a pedra aqui em cima do fogo. Se eu tivesse um pouquinho de água, se você pudesse me dar um pouco d'água, a sopa de pedra ia ficar bem melhor. A pessoa disse: sopa de pedra? Quero ver essa. Deu para ele um pouco de água. Ele colocou então a água ali em cima da pedra e convidou o senhor que lhe deu a água para ficar para o jantar. O senhor ficou ali e os dois então olhando aquela água fervendo a pedra sobre o fogo. Até que não demorou muito, outra pessoa curiosa chegou. Parou uma senhora e perguntou o que estavam fazendo ali. Pedro disse: uma sopa de pedra. E o senhor disse para a senhora: olha, eu até doei a água para essa sopa de pedra sair, não acredito muito, mas estou aqui para ver. O Pedro disse para a senhora: olha, a sopa de pedra é muito comum aqui na minha vida, eu botei um pouco de água que ele me deu, mas eu acho que está faltando sal. Se a senhora tivesse um punhadinho de sal para colocar nessa água... A senhora duvidou, mas queria ver aquilo de perto. Correu em casa, pegou um pouquinho de sal e deu para Pedro Malas Artes. E ele botou sal na água. Convidou a senhora para ficar ali. E ela, curiosa, ficou olhando, esperando para ver se saía a tal sopa de pedra. Não demorou muito, outro curioso chegou. Perguntou a mesma coisa. Pedro contou. O senhor e a senhora confirmaram. E Pedro disse: olha, a sopa de pedra, ela é gostosa assim, só com salzinho. Mas se tiver umas batatas fatiadas e umas cenouras, fica divino. O senhor então, duvidando daquilo tudo, colaborou com as cenouras e as batatas. Pedro colocou pedaço por pedaço. E a sopa foi ganhando consistência. E convidou aquelas pessoas para ficarem ali, para ver a sua sopa de pedra. E foi chegando mais gente, curiosos foram parando para ver o que faziam em torno daquela panela sobre o fogo. E cada um que chegava, Pedro contava que a sua sopa de pedra estava sendo feita, mas que com um pouquinho mais de ervas, uma salsinha, uma cebolinha, um pouco de carne ou um pouco de rabanetes. Ele foi recebendo as doações e colocando tudo junto na panela com aquela sopa de pedra. As pessoas já estavam ali muito curiosas e o estômago
estômago do Pedro roncava de fome. A sopa estava quase pronta. Faltava mesmo, sabe o que? Uma gotinha de limão. Foi a última senhora que chegou, olhando aquela multidão, olhando em torno da panela, perguntou o que era aquilo. Pedro disse: uma sopa de pedra que estou fazendo. Cada um colaborou com um pouquinho de coisas. Se a senhora pudesse me dar meio limão para colocar em cima da sopa, ficaria perfeito. E em agradecimento, convido a senhora para tomar essa sopa. A senhora duvidou, achou estranho uma sopa de pedra, mas doou então meio limão. Pedro colocou ali meio limão. Todos olharam com os olhos arregalados e perguntaram: a sopa está pronta? Pedro então disse: sim, está pronta a sopa. Basta eu tirar aqui essa pedra que está muito quente. Tirei da panela, reservei do lado, e pronto. A sopa está pronta. Divina! Todos olharam muito zangados para Pedro. Disse que foram enganados, que cada um doou um pouco de coisa e na verdade a sopa não era de pedra coisa nenhuma. Pedro disse que o mundo era dos espertos, que quem tem imaginação enche o bucho e chega bem longe no caminho. Essa é a história de Pedro Malas Arte e a sopa de pedra. Você já tinha ouvido essa história? Eu me lembro da minha avó contando parte por parte, ingrediente por ingrediente. Sinto até o cheiro da sopa. Bom, espero que vocês tenham se divertido. Eu vou ali servir a sopa para todo mundo que está em casa de visita. Se você quiser vir, vem também, tá bom? Até a próxima história. Gente, ó, tem um pouco de sopa que alguém quer? Tá cheirosa?